Olá, eu sou Rita, pediatra. Vou fazer uma apresentação para vocês hoje sobre a umidificação e o aquecimento do ar na respiração e a implicação que isso tem quando a gente vai administrar gases medicinais para os nossos pacientes no hospital. A cavidade nasal, ela tem um papel super importante no aquecimento do ar, né? Então, quando o ar passa pela nossa via aérea, ele se aquece pelo fluxo turbulento que existe dentro das fossas nasais, da nasofaringe. Então, ele vai passando por todo o nosso aparelho respiratório e aquecendo, né? Ela é responsável também pela filtração do ar que a gente está respirando. Esse ar que vai passando por essa área mais estreita, que é muito vascularizada e umidificada, vai gerar esse fluxo e vai formando esse um aquecimento rápido da nossa via aérea do ar inspirado. Em relação ao ar que vai chegar lá no nosso alvéolo, ele vai chegar com a temperatura do nosso corpo, 37 graus Celsius, e vai chegar com 100% de umidade. O nosso ar ambiente, então o ar que a gente está respirando, ele tem uma temperatura mais baixa do que a temperatura corporal, né? Nesse exemplo vai ter 22%, e a umidade relativa do ar pode ser variável, né? E aqui a gente vai colocar em torno de 50% de umidade relativa. No momento que a gente vai respirar esse ar, ele vai ser aquecido e umidificado até que ele chegue no nosso pulmão a 37 graus e 100% de ar, de umidificação. Na expiração, a gente vai eliminar o nosso gás aquecido umidificado, a próprio gás vai umidificando e aquecendo essa via aérea na exalação. Então, na próxima inspiração, a gente já tem esse ambiente aquecido e ventilado pela própria respiração. E isso torna com que a nossa umidificação seja bastante eficiente. Em relação ao vapor de água, o vapor de água é a quantidade de ar na forma de água na forma de gás que está no ar, né? Ele faz parte de uma pequena porcentagem, da pressão parcial, da nossa atmosfera. Então, em torno de 0,5% seria a pressão parcial de vapor de água na atmosfera. Já no nosso pulmão, ele vai representar uma pressão parcial bem maior, 47 milímetros de mercúrio. Isso é importante porque esse aquecimento da via aérea, ele vai propiciar com que o nosso sistema respiratório funcione com mais eficiência. No nosso alvéolo tem uma interface entre ar e líquido, né? Então, o alvéolo arteriolar, né? Então, os capilares do nosso alvéolo, eles precisam dessa interface bem úmida para que as trocas ocorram. A própria umidificação ajuda com que os nossos mucos sejam fluidificados e que a ação da mucosa ciliar, meu Deus, como é que é o nome daqui? E a ação do movimento dos cílios, né, o movimento ciliar, ele é importante para a eliminação dos próprios mucos nas nossas vias aéreas. E essa umidificação auxilia bastante o movimento dos cílios das nossas células da via aérea. Então, a gente precisa manter um ambiente umidificado. No momento que a gente tem vocês podem perceber, se a gente respira um ar mais seco, a gente tem mais dificuldade de inalar, a gente tem uma sensação ruim na nossa respiração, até de falta de ar, se a gente respira os gases muito secos. O ar muito frio também vai ter relação com isso, né? Já em medicina, é muito comum a gente umidificar os gases, não? Então, a gente condiciona os gases medicinais para administrar. Então, a gente sempre vai colocar um paciente com um catéter de oxigênio ou com uma máscara de oxigênio, a gente vai utilizar um umidificador conectado, ele vai estar com água destilada e borbulhando, e esse borbulho gera a umidificação, e isso ajuda a proteger os pacientes. Quando a gente intuba um paciente, a gente passa a ter um bypass, né? Então, o nosso ar, ele passa direto passa pelas vias aéreas superiores, ele não vai passar por ali para se aquecer e vai ser entregue direto lá na traqueia, lá no final da traqueia. Então, esses gases, se eles não tiverem um aquecimento, se eles não tiverem uma preparação, um condicionamento, eles podem causar vários problemas para os pacientes quando a gente fornece um gás que não está aquecido nem umidificado.
Então, se esse ar não for umidificado nem aquecido, a gente vai observar um aumento da viscosidade das secreções, mais lesão na mucosa traqueobronquítica, a gente vai ter inflamação alveolar, a gente vai aumentar o risco de pneumonia necrotizante nos pacientes, aumenta também o risco de pneumotórax por conta desses alvéolos terem mais problemas de se manterem numa sustentação adequada, o risco de atelectasias também, aumenta o trabalho respiratório, favorece que o paciente, principalmente os nossos pacientes muito pequenos, os prematuros, com peso pequeno, a desidratação e hipotermia, e também aumenta a morbidade, mortalidade, o tempo de ventilação mecânica. Então, a gente precisa preparar bem os gases que vão para os nossos pacientes. Em relação ao aquecimento, isso é bem importante, porque às vezes, mas você já está umidificando, precisa realmente deixar aquecendo? Então, existe uma relação bem importante de quanto de vapor de água que aquele gás consegue carregar em relação à temperatura desse ar. Então, assim, uma atmosfera, um gás que esteja a 20 graus, ele consegue carregar 15 gramas por metro cúbico de vapor de água, tá? Isso quando tiver com 100% de umidade, né? No caso de um aquecimento a 37 graus, a gente vai ver que ele consegue carregar 45 gramas por metro cúbico, então 3 vezes mais a quantidade de água que a 20 graus. Então, aquecer, além de umidificar, é importante. Quando a gente vai fazer ventilação não invasiva, seja um bubble CPAP, né, um CPAP nasal em recém-nascido, seja um CPAP com máscara, um BIPAP, ventilações não invasivas em geral, a indicação é que a gente aqueça 33 a 34 graus e que tenha uma umidificação relativa de pelo menos 70%. Quando esse ar que vai entrar no paciente, ele vai entrar pela via aérea superior, então ele vai sofrer um condicionamento interno do próprio organismo do paciente. Então, ele pode ser enviado a 33 ou 34 graus. Já no caso de uma ventilação mecânica, então, o paciente que esteja sendo ventilado por um tubo traqueal ou por uma traqueostomia, a gente precisa aquecer próximo da temperatura do alvéolo, que seria 37 graus. Então, a umidificação relativa de 100% e a 37 graus. É importante a gente prestar bastante atenção nessa umidificação que a gente está fornecendo para o nosso paciente, para que a gente tenha um desfecho melhor em vários critérios de ventilação. Um dos problemas bem importantes que é relatado nas unidades, né, a equipe acaba passando bastante trabalho com a questão da condensação. Então, as traqueias estão molhadas, está sempre o tempo inteiro tendo que drenar, então aquele monte de água que acumula, o copinho que enche, e essa questão da condensação acaba atrapalhando bastante, acaba às vezes obrigando a equipe a baixar a temperatura. Mas a gente tem que entender a importância da gente aquecer esse ar. Então, assim, quanto mais o ar está aquecido, né, mais saturado de água ele está. Então, quanto mais eu aquecer, mais água vai ter, mais vapor de água vai ter no ar que eu estou fornecendo para o paciente. Quando esse ar entra em contato com uma superfície mais fria do que esse gás, ele se condensa, quer dizer, vocês podem ter uma analogia do chuveiro, por a gente está tomando banho de chuveiro no verão e no inverno. Então, assim, no inverno, como a superfície é mais fria do teu box, vai condensar muito mais do que no verão. Então, isso é um dos motivos pelo qual a gente observa bastante condensação no inverno, simplesmente porque a temperatura da superfície é menor. Quando aquele ar aquecido, carregando um monte de água, entra em contato com a superfície fria, essa água condensa, né, vira líquida e vai umidificar. Como é que a gente pode fazer para ajudar a reduzir a condensação no sistema? Uma das coisas que a gente pode fazer, que é bem importante, não envolve muito custo e é bem efetiva, é a gente aquecer a traqueia inspiratória, o tubo inspiratório. Então, aquele tubo que vai do copo umidificador aquecedor até o paciente, ele pode receber uma cobertura de insolação. E essa cobertura, ela vai ajudar a diminuir, vai fazer uma proteção térmica, vai diminuir a condensação, porque essa traqueia, esse tubo, vai ficar mais aquecido, vai aquecer com mais facilidade e não vai perder a temperatura. Então, a gente não deve ficar reduzindo a temperatura, porque quando a traqueia ficar aquecida, não vai ter tanta condensação mais. Então, a gente proteger essa traqueia vai ajudar. Quando a gente vai fazer esse tipo de colocação de capa, não é necessário colocar o copo na via inspiratória. A gente vai colocar aquele copo na via expiratória só. Mas na inspiratória a gente pode deixar só com o
protetor térmico.